Olá a todos, vamos dar início à gravação da nossa terceira aula da disciplina de Eletrônica Aplicada. Nessa terceira aula nós vamos falar um pouco mais sobre os transistores, só que agora os transistores de efeito de campo e não os transistores bipolares, e sobre os amplificadores operacionais. Bem, o transistor de efeito de campo, ou também conhecido como FET, a sigla em inglês, funciona através de um campo elétrico em sua junção. Esse transistor é unipolar, a primeira diferença em relação ao transistor bipolar de junção. O outro é bipolar, esse é unipolar, pois seu funcionamento depende apenas de um tipo de carga, seja ela positiva ou negativa. Esse é o tipo preferido para aplicações que funcionam como interruptor, ou seja, para chaveamento. Por quê? Porque ele é mais rápido devido ao fato dele possuir apenas portadores minoritários e é muito bom para aplicações de controle de corrente em carga. Os FETs têm como principal característica uma elevada impedância de entrada, o que permite que eles sejam usados até como transformadores em determinadas situações. Também pode ser utilizado para amplificar frequências com alto ganho, quando comparado aos transistores bipolar de junção. E aí nós temos basicamente dois tipos de FET, o JFET e o MOSFET. Por enquanto nós vamos ver o JFET, que é um transistor de efeito de campo de junção, se a gente pudesse traduzir essa sigla para o português. Diferente do transistor bipolar, que é controlado por corrente, o JFET é controlado por tensão. A tensão aplicada no gate, ou seja, na porta, no gatilho, ela controla a corrente que vai do dreno à fonte. O que isso quer dizer? O terminal gate, que é o terminal de gatilho, no momento em que você aplicar uma tensão nele, ele permite o fluxo de corrente entre os outros dois terminais. Quando você retira a tensão do gate, o transistor abre o circuito impedindo que a corrente flua entre os outros terminais. Porém, o transistor bipolar de junção ele tem maior ganho do que o JFET. Em comparação ao transistor bipolar de junção, o JFET é mais estável às mudanças de temperatura, que é um dos grandes problemas de dispositivos semicondutores é que eles são extremamente sensíveis à temperatura. Mas quando a gente compara o FET com relação ao transistor bipolar de junção, ele é menos suscetível a variações de temperatura. Com isso, são melhores para serem utilizados em circuitos integrados. O FET é um componente unipolar, como a gente já falou, Ele tem um canal N ou canal P. O MOSFET, que é o semicondutor de óxido de metal com efeito de campo. A impedância alta de entrada torna esse dispositivo útil para a construção em amplificadores, pode ser amplificadores de potência, de tensão. Não funciona bem para amplificação de sinais pequenos, tipo sinal de rádio. São mais utilizados para sinais com uma potência maior. Por isso que também são muito utilizados em chaveamento com altas correntes, É mais rápido do que o transistor bipolar de junção e trabalha com correntes mais altas, como a gente já tinha falado. Então, eles são muito utilizados na construção de chips eletrônicos com uma ampla variedade de aplicações, como na utilização em processos de amplificação e produção de sinais em operações de chaveamento, como fontes chaveadas, que são as fontes que são utilizadas em nossos notebooks, televisores, celulares e amplificadores classe H. Outro dispositivo extremamente importante dentro da eletrônica são os amplificadores operacionais. Um amplificador operacional, ou também conhecido como AMP-OP, é um amplificador com ganho muito elevado. O que quer dizer esse ganho? Quer dizer que ele consegue amplificar o sinal de entrada e te dar um sinal maior na saída. Tendo dois terminais de entrada, um terminal denominado de inversor e o outro terminal denominado de não inversor. A tensão de saída é a diferença entre as entradas não inversora e inversora multiplicada pelo ganho em malha aberta.
O ganho em malha aberta ele é determinado pelo fabricante, vai depender das características de construção do dispositivo. Mas a tensão de saída seria a diferença entre as tensões de entrada vezes o ganho em malha aberta. Um exemplo bem simples aqui para que a gente possa entender. Você tem um amplificador operacional, você tem duas fontes de tensão que estão alimentando suas entradas, né? Uma com 4,75 milivolts, a não inversora, e a porta inversora com 4,8 milivolts. O ganho em malha aberta, ou seja, esse valor é determinado pelo fabricante, nesse amplificador operacional é de 100 mil vezes. Então, a gente faz a conta como foi demonstrado. A tensão de saída é o ganho em malha aberta vezes a diferença entre as tensões. 4,75 menos 4,8 dá 0,05 milivolts. O mili quer dizer que esse valor ainda é dividido por 1000. Então, quando a gente executa toda essa conta, a gente vê que a tensão de saída é de menos 5 volts, muito maior do que as tensões de entrada. E aí nós temos 3 formas básicas de usar o circuito com amplificadores operacionais. Sem alimentação, que é denominado de malha aberta, onde o ganho aqui é fixo e é definido pelo fabricante. Esse tipo de operação é muito útil quando se utiliza circuitos comparadores, ou seja, quando eu quero comparar sinais. O modo de operação com realimentação positiva. O que quer dizer realimentação positiva? Quer dizer que a entrada está na porta não inversora e existe um circuito de realimentação entre a saída e a entrada. Nesse tipo de circuito, nós estamos trabalhando com um circuito em malha fechada. O ganho ele já é definido pela relação entre essas resistências. Não é mais um ganho de fábrica, vai ser um ganho definido entre essas resistências. Para a realimentação positiva, uma aplicação prática são os circuitos osciladores. E a realimentação negativa. Se vocês observarem dessa vez, a entrada da alimentação ela está na porta inversora. A única diferença é essa. O circuito anterior está na porta não inversora, no sinal de mais, realimentação positiva. Realimentação negativa está na porta inversora. É um circuito fechado, com malha fechada, né, com realimentação, e o ganho também vai ser determinado pela relação entre esses dois resistores, não é mais um ganho de fábrica. E aí nós vamos ver alguns circuitos básicos que a gente utiliza os amplificadores operacionais. Por exemplo, o amplificador inversor, ou seja, eu vou amplificar o sinal e vou inverter o sentido desse sinal. Eu utilizo, como vocês podem ver lá, um circuito com realimentação negativa e a tensão de saída ela vai ser determinada pela relação entre a resistência RF dividido por R1, por R1. Então, a tensão de saída ela vai ser o sinal contrário vezes a tensão de entrada dividido pela resistência RF pela resistência R1. Então, o ganho, que é o RF por R1, não é mais definido por fábrica. Você, usuário, é quem vai criar essa relação de resistores para obter o ganho que você precisa. O amplificador somador, ele parece com o circuito anterior, porém você pode inserir mais de uma entrada na sua porta inversora e você vai somar essas entradas a partir da relação entre a resistência da realimentação dividido pela resistência da sua entrada. Então, a gente pode observar aqui de maneira prática, né, que a tensão de saída ela é o somatório de todas as tensões de entrada. Só que você faz a relação entre a resistência RF, que é a tensão a resistência de realimentação, dividido pela resistência correspondente a cada fonte. Okay? Esse circuito ele adiciona uma tensão à saída multiplicada pelo seu valor correspondente ao fator do ganho, que é RF por R1. Nós temos outros circuitos, como o amplificador diferencial ou subtrator. Permite que se obtenha na saída uma tensão igual à diferença entre os sinais aplicadas, multiplicada pelo ganho. Nesse tipo de circuito,
nós teremos, além do ganho da resistência R2 por R1, nós teremos também, ele vai dar um ganho correspondente à diferença dos sinais, considerando que as resistências dos sinais de entrada sejam iguais. Então, ele vai te dar um ganho R2 por R1 vezes a diferença desses sinais. Um amplificador diferenciador. O diferenciador, ele realiza uma operação matemática de diferenciação. A diferenciação, ela parece com uma soma, digamos assim. Ela vai te produzir um valor de uma área embaixo de uma curva. A gente pode definir a operação matemática de diferenciação dessa maneira. Então, ela produz uma tensão de saída proporcional à inclinação da função de tensão de entrada. Nesse caso, o sinal de entrada ele vai acessar a porta inversora através de um capacitor. E a relação de ganho para a tensão de saída ela vai ser menos R, a resistência, vezes o capacitor, dividido pela derivada da tensão no tempo. Ok? E o circuito integrador. O circuito integrador, ele executa a operação de integração, que é semelhante à de soma, uma vez que constitui uma soma sob a forma de onda ou curva em um período de tempo. Diferente da diferenciação, que realiza a diferenciação que procura a inclinação da curva, a integradora ela calcula a área embaixo dessa curva. E o ganho ele vai se dar da seguinte forma. Nesse caso, o capacitor ele realiza a realimentação e a tensão de entrada ela acessa o amplificador através de uma resistência. A nossa tensão de saída ela vai ser 1 sobre resistência vezes capacitância com sinal negativo vezes a integral da tensão no tempo. Bem, aqui nós chegamos ao final da nossa terceira aula, onde nós abordamos principalmente um pouco sobre os amplificadores operacionais, suas aplicações e maneiras de como calcular o ganho desses equipamentos, né? Ou o sinal de saída correspondente. Na próxima aula, nós iremos ver um pouco mais detalhado as maneiras de calcular essas informações, certo? Obrigado.